tratou dele, passou antidepressivo. E aí ele foi trocando. Começou com sertralina, e não melhorava. Tipo, melhorava uns dias, depois ficava mal, depois voltava, tudo. E aí foi pra... Eu fico até meio assim, fica até a voz embargada, porque foi pesado. Entendi. E aí, até que o último que ele tomou foi a amitriptilina, que é um tricíclico, né? Que é um antidepressivo, ele divide em dual e tricíclicos, foi um tricíclico que ele tomou. Aí nisso, a gente já tava em dezembro. E assim, o quadro abrindo, ele não abre assim, pá, igual uma chavinha, né? A pessoa vai ficando mais... Ele sempre foi falante, né? Sempre foi muito falante. Ele fala bastante, pergunta bastante. Só que ele foi ficando mais, e umas ideias, assim, que ele gosta muito de história, né? Aí ele começou a falar de história, de ser soldado, que ele queria ser soldado, mas soldado do Império Austro-Húngaro, que você já fica assim. Aí você fala assim, caraca, tá esquisito, né? Não tá normal isso, assim, não tá diferente. Mas assim, eu não tinha... Tipo assim, eu quero seguir carreira militar, não é? Não, era uma coisa assim, de se impor. Como ele sempre gostou de história, meu marido também gosta muito de história, então eles falam muito de história, das coisas. E ele começou a falar assim, se ele fosse um soldado do Império? Eu falei, filho, mas não tem como, né? O Império já acabou, né? Já não é mais o Império Austro-Húngaro. Eu nem entendo muito bem de história, mas os dois entendem pra caramba. E aí eu falei assim, não tem como, isso não dá. Isso vai escalonando, né? Daí eu lembro no Natal, assim, a gente na mesa sentado, meu sogro já tinha falecido, ele falava muito acelerado. E falar aquela arborização, agora eu sei, depois que eu fiz a especialização, começava a falar um monte, deixava ninguém falar na mesa, e ele não é assim. E mais agressivo, uma arrogância de querer, assim, ele sabia tudo, ninguém sabia, ele não tinha paciência de ouvir as pessoas falarem, ele não era assim. Daí a gente ligou pro psiquiatra, aí começou, isso foi aumentando, e logo depois ele foi realmente pro delírio, que ele era um soldado do Império Austro-Húngaro. Aí a gente ligou. Aí nisso eu já percebi, ali, nessa hora que ele vinha escalonando, aí eu falei assim, gente, isso não é normal, isso é uma crise psicótica. E quando abre crise psicótica, você não sabe se é um transtorno bipolar, se é uma esquizofrenia, você vai ter que avaliar se é um tumor cerebral, ou então se drogas ele não usava, tá? Não usava, era adolescente de 13 anos. E assim, a gente sempre foi bem, estava sempre perto, isso não era. Então não era uma droga, não era um tumor cerebral, não era. Então aí você avalia para ver o que é. Aí o médico mesmo passou antipsicóticos para poder sair do quadro. O ideal seria até uma internação, porque realmente ele entrou em delírio, ele ficou agressivo, ele queria ir para a guerra, ele queria ir. E ele tava arrumando roupa pra ir pra guerra, arrumando coisas pra a guerra lá do Império Austro-Húngaro, tá? E daí, assim, aí precisava conter, a gente conteve ele em casa com medicação, porque onde a gente mora não tem hospital psiquiátrico. O ideal seria levar pro hospital psiquiátrico nessa hora. Por isso que, assim, até a ideia de trabalhar com famílias agora, até pra preparar pra esse episódio. Se eu falo assim que eu não quero que nenhuma família passe o que a gente passou, né? E aí nisso, assim, aí com a medicação, tudo aí tirou do quadro psicótico. Só que daí ele entrou, na época, ele entrou numa mania mista. Só que o médico, como o médico não era especialista, ele achou que ele estava entrando em depressão, que ele tinha saído da mania para um quadro depressivo. Só que ele estava, na verdade, em mania mista, que mistura os dois quadros. Aí ele passou antidepressivo de novo. Aí nisso que ele passou antidepressivo, ficou pior ainda. Isso a gente já estava em dezembro. Aí eu entrei naquele voo bipolar do Dr. Renato, que ele tem um pra comunidade, né? Ele não tava na época ainda, nem sabia que ele tinha especialização. Uma colega que trabalhava no CAPS falou assim, Kelly, que ela conhecia bastante, o Dr. Renato trabalha com transtorno bipolar. Vai na página dele, olha, aí eu entrei no voo bipolar. Aí eu comecei a assistir as aulas, comecei a maratonar um monte de aula ali pra tentar entender. E daí eu vi que logo em seguida ele abriu o curso para especialização de transtorno de humor para psicólogo. Aí eu entrei, isso foi já em 23, fevereiro de 2000, datas eu até lembro bem, fevereiro de 2023. E daí lá eu conheci, já tinha os médicos, especialistas, outros psicólogos, especialistas. Daí ali eu consegui a rede de apoio para poder atender ele. E aí foi para uma psiquiatra especialista, aí saiu do quadro, ele estava um quadro de mania mista, a psicóloga, colega também da especialização, que orientava a gente, né? O que você faz no episódio, de que você... A pessoa está em delírio, ela acredita naquilo. Como que você trabalha com isso? Tipo, você não contraria, você não... Mas é seu filho, entendeu? É diferente quando você vai orientar outra pessoa. E aí nisso que daí ela ia me orientando, a gente ia fazendo, a gente ia organizando. E aí eu fui estudando e é que eu fui ver aqui, na verdade, eu fui ver que no meu consultório tinha vários outros pacientes com transtorno de humor, mas não com delírio psicótico. Eu só consegui identificar através do delírio psicótico, que é quando na faculdade a gente aprende muito mais nesse